Quando uma mulher trai, quase nunca é pela primeira desculpa que ela conta. Ela pode dizer que estava carente, que o marido não dava atenção, que o relacionamento esfriou, ou até que foi apenas um deslize. Mas no fundo, essas são cortinas de fumaça. São justificativas ensaiadas para encobrir algo muito mais profundo. A verdade real, aquela que ela jamais terá coragem de admitir em voz alta, é sombria e calculista. Porque a traição raramente nasce do acaso. Ela é construída, passo a passo, em olhares disfarçados, mensagens escondidas, segredos guardados com a frieza de quem já decidiu se arriscar. E hoje, você vai conhecer essa verdade através de uma história real. Uma história que começou dentro de uma grande empresa, onde milhares de funcionários circulavam todos os dias, onde o movimento constante fazia parecer impossível que alguém percebesse. Mas bastou um encontro, um olhar trocado, uma conversa inocente, e a engrenagem da traição começou a girar. Entre corredores cheios de gente, reuniões intermináveis e sorrisos forçados, duas pessoas se aproximaram em silêncio, sem que ninguém desconfiasse. E o que parecia apenas mais um ambiente de trabalho, se transformou no palco de manipulação, mentira e destruição. Este é o segredo que nunca é contado. Parte 1. O início da traição. Ela era casada há anos. Uma vida aparentemente perfeita, marido presente, filhos que enchiam a casa de risadas, estabilidade financeira e um lar construído com esforço. Para qualquer pessoa de fora, ela era o retrato da mulher realizada. Mas, por dentro, havia um vazio que ela mesma nunca soube explicar. Esse vazio não era culpa do marido, nem da rotina, muito menos do casamento. Era algo que vinha dela, algo silencioso, que crescia a cada dia e que nenhum gesto de amor parecia preencher. Ela olhava no espelho e se via incompleta. Cada sorriso fingido, cada elogio do marido, cada gesto de carinho dos filhos parecia não preencher aquele espaço escuro. Havia dentro dela uma inquietação, um desejo não nomeado, que a empurrava em direção ao desconhecido. Quando conseguiu a vaga em uma grande empresa, um universo se abriu diante dela. Mais de 5.000 funcionários, corredores cheios, salas lotadas, conversas que cruzavam o ar como murmúrios. Ali, ninguém a conhecia. Ninguém sabia de seu passado, de suas escolhas, de sua vida matrimonial. E foi nesse anonimato que ela percebeu um poder, o poder de reinventar-se. Podia sorrir diferente, falar diferente, até se vestir de outra maneira. A cada manhã, ao atravessar as portas daquele prédio imenso, ela deixava de ser apenas a esposa dedicada e a mãe exemplar. Ela criava uma nova versão de si mesma, uma versão que respirava atenção, desejo e sedução. E naquele ambiente, onde milhares passavam despercebidos todos os dias, ela aprendeu que não precisava muito para ser notada. Bastava um olhar mais demorado, uma palavra dita no tom certo, ou um sorriso calculado. Cada gesto seu era estudado como se fosse uma peça de xadrez. Uma movimentação errada poderia revelar intenções, mas cada acerto a fazia sentir-se no controle, invencível. Foi nesse cenário que tudo começou. O início parecia inocente. Mas, como toda traição, o veneno já estava sendo preparado, gota a gota, sem que ninguém percebesse. Cada passo, cada elogio, cada conversa casual construída com atenção e sutileza era um tijolo na parede da manipulação que viria. Parte 2. O jogo de manipulação. No meio daquele oceano de pessoas, ela encontrou alguém. Não foi amor à primeira vista, não foi paixão avassaladora, foi oportunidade. Ele era apenas um colega de trabalho comum. As primeiras conversas surgiram em meio a relatórios, reuniões e assuntos banais do dia a dia. Mas havia algo no jeito dele que despertava nela um interesse diferente. E, principalmente, havia algo no olhar dela que deixava claro: aquela mulher buscava mais do que simples amizade. No início, foram apenas elogios sutis, quase imperceptíveis para quem estivesse de fora. Como você é inteligente, gosto da forma como você fala. Mas logo as palavras ganharam outro tom, atravessando a linha do profissional para o pessoal. Ela sabia instintivamente o que falar, quando sorrir, quando inclinar a cabeça. Cada gesto era calculado para criar curiosidade e dependência emocional. As mensagens começaram a surgir fora do horário de trabalho. Primeiro, uma pergunta sobre o relatório.
Depois, um comentário sobre o dia. Até que vieram as conversas longas, carregadas de segredos, risadas escondidas e insinuações veladas. O conteúdo das mensagens tinha a precisão de quem entende que a mente humana é frágil. Uma palavra bem escolhida, um elogio exagerado, uma dúvida fingida, tudo fazia com que ele buscasse cada vez mais a atenção dela. O que antes era apenas uma rotina de trabalho, transformou-se em pequenos encontros estratégicos. Nos corredores mais silenciosos da empresa, em cafés discretos ao redor do prédio, em momentos que passavam despercebidos aos olhos da multidão. Cada gesto era estudado, cada sorriso calculado para que ele percebesse algo que ninguém mais via, criando uma tensão que se tornava viciante para ambos. Enquanto isso, em casa, o marido não desconfiava de nada. Ela sabia mentir com perfeição. Reuniões inventadas, horas extras falsas, projetos que jamais existiram. Cada detalhe era pensado para dar credibilidade às suas histórias. E quando alguma dúvida surgia, ela era rápida, fria e calculista. Virava o jogo com agressividade. Você é muito desconfiado. Você está imaginando coisas. Você não confia em mim. E assim, a cada acusação, ela se fazia de vítima. O marido, confuso e fragilizado, acreditava que estava errado, quando na verdade, estava sendo manipulado. Esse era o jogo dela: manipular, inverter, iludir. E quanto mais segura se sentia, mais ousada se tornava. Porque, no fundo, ela sabia, o perigo não estava em ser descoberta. O verdadeiro perigo era gostar demais do veneno que estava bebendo. Cada encontro aumentava sua sensação de poder. Cada segredo escondido era uma vitória silenciosa sobre a própria vida e sobre quem confiava nela. Parte 3. A verdade sombria. Mas aqui está a verdade que ela nunca vai contar. Ela não traiu porque era infeliz. Não foi porque o marido não dava atenção. Não foi porque lhe faltava amor em casa. Ela traiu porque podia. Porque dentro dela existia uma chama egoísta, faminta, que pedia mais do que estabilidade e carinho. Ela queria sentir a adrenalina do proibido, o risco que faz o coração acelerar, a excitação de viver algo escondido. Cada mensagem secreta, cada encontro furtivo, cada sorriso cúmplice no corredor alimentava a sensação de poder que nenhuma rotina doméstica poderia oferecer. O que movia seus passos não era a carência, era o poder. O poder de saber que podia manipular um homem em casa e, ao mesmo tempo, ser desejada por outro fora dele. O poder de se sentir jovem, irresistível e invencível. Ela observava cada reação, cada dúvida, cada hesitação do colega, e isso a fazia sentir-se no controle absoluto da situação. No fundo, ela nutria uma necessidade insaciável de validação. Cada olhar, cada mensagem, cada encontro secreto era um lembrete de que ainda podia conquistar, de que ainda era capaz de despertar desejo. E cada passo dessa dança secreta deixava mais ousada, mais ciente de que estava jogando com emoções reais, manipulando corações sem que ninguém percebesse. E essa é a parte que mais dói. Porque, para muitas mulheres que traem, não se trata de amor nem da ausência dele. Se trata de vaidade, de ego, de manipulação, do prazer de controlar a narrativa e inverter os papéis. Ela queria sentir que podia ser desejada, admirada e, acima de tudo, temida pelo poder sutil de sua própria influência. Ela queria viver duas vidas. Em uma, a esposa perfeita, dedicada, exemplar. Na outra, a mulher desejada, envolvente, misteriosa. Mas nenhuma máscara dura para sempre. Mais cedo ou mais tarde, a verdade se revela. E quando isso acontece, o estrago é irreversível. Porque ninguém sai ileso da manipulação silenciosa do desejo e da mentira. Parte 4. O colapso da mentira. Um dia, como toda mentira que insiste em permanecer escondida, a verdade finalmente encontrou uma brecha. As mensagens foram descobertas. Conversas que não deixavam dúvidas, frases carregadas de intenções impossíveis de negar, detalhes que não poderiam ser ignorados. O marido, que sempre confiou cegamente, se deparou com aquilo que nenhum homem deseja ver. O chão parecia sumir debaixo de seus pés. Cada palavra descoberta era um golpe que atravessava não apenas a relação, mas a própria percepção que ele tinha da mulher ao lado dele.
Todas as desculpas, todas as máscaras, todos os jogos de manipulação que ela vinha sustentando por meses, caíram por terra em questão de segundos. Ela tentou desesperadamente inverter a situação. Chorou, implorou, culpou circunstâncias externas, alegou erros passageiros, prometeu mudanças, mas agora tudo parecia vazio. A verdade, crua e incontestável, se impôs sem pedir permissão. E o que mais destruiu aquele homem não foi a traição em si, mas a frieza com que ela foi capaz de vivê-la. A perfeição com que interpretou o papel da esposa dedicada, enquanto carregava uma vida paralela. A habilidade em mentir sem tremer, em manipular sem culpa, em enganar sem menor sinal de arrependimento real, até ser pega. Foi nesse momento que ele percebeu, não estava diante de um erro, mas de uma escolha. E escolhas, quando reveladas, têm consequências que jamais podem ser apagadas. Cada segredo revelado parecia ecoar em sua mente, mostrando que ele nunca conheceu a pessoa que amava da forma como acreditava. A confiança quebrada deixou cicatrizes invisíveis, mas profundas, que o perseguiriam para sempre. Parte 5. Quando uma mulher trai, o que ela fala é apenas a superfície. A desculpa, a lágrima, o discurso emocionado, tudo isso é apenas um véu. A justificativa nunca revela o verdadeiro motivo. Por trás de cada palavra existe um jogo psicológico. Uma necessidade oculta, muitas vezes mais ligada ao ego do que ao coração. Uma manipulação silenciosa, que se alimenta da confiança daquele que ama de verdade. Cada gesto calculado, cada silêncio estratégico, cada olhar desviado, tudo tinha um propósito. O erro do marido foi acreditar que amor e confiança eram suficientes para blindar o casamento do veneno da mentira. Mas o veneno não veio de fora. Ele já estava dentro dela, muito antes de qualquer mensagem ser descoberta, muito antes de qualquer encontro secreto acontecer. Ela se permitia sentir excitação, prazer e poder em paralelo à vida familiar, e isso silenciosamente corroía a base da relação. E é por isso que a traição dói tanto. Porque ela não destrói apenas a relação, mas também a ilusão de que você conhecia a pessoa ao seu lado. A percepção de quem acreditávamos amar pode ser tão enganosa quanto a própria mentira. No fim, o que mata não é apenas a infidelidade, é perceber que tudo aquilo que parecia verdadeiro podia ser, na realidade, apenas uma máscara bem construída. E máscaras sempre caem. Mais cedo ou mais tarde. Cada detalhe oculto, cada gesto desapercebido, cada decisão silenciosa, tudo, eventualmente, se revela. E quando isso acontece, o impacto não é apenas emocional, é devastador. Quando uma mulher trai, a verdade que ela nunca vai te contar é simples. Ela trai porque quer, porque escolhe, porque acredita que pode viver duas vidas sem jamais ser descoberta. Mas todo segredo tem um prazo de validade. E, no fim, sempre existe um detalhe que entrega.